Em meio à crise em Jerusalém, logo após a ressurreição de Jesus, um homem chamado Barnabé se destacou de maneira singular. Este é o episódio da generosidade de Barnabé, conforme relatado em Atos 4, quando a igreja primitiva enfrentava seus primeiros desafios e a fé precisava vir acompanhada de amor prático. Barnabé, um levita nascido em Chipre, vendeu um campo de sua propriedade e doou tudo aos apóstolos, colocando os recursos aos pés deles para que fossem usados conforme a necessidade dos crentes. A cidade vivia dividida entre os que seguiam a antiga tradição e os que abraçavam os ensinamentos de Jesus. Os recém-convertidos muitas vezes eram rejeitados por suas famílias e exilados de suas tribos. Muitos ficavam sem lar, sem emprego, sem provisão. A comunidade cristã, ainda se organizando, tinha o coração unido, mas os recursos escassos. O temor e a escassez pairavam no ar, especialmente entre os mais novos na fé. Barnabé, porém, não era de hesitar. Seu nome, dado pelos apóstolos, significa filho da consolação, e ele encarnava isso em cada gesto. Ao ver muitos irmãos sem o mínimo necessário, ajoelhou-se em oração uma noite fria, dizendo: Senhor, tudo o que tenho é teu. Mostra-me como usar isso para teu reino. Pela manhã, tomou uma decisão. Chamou sua esposa e disse: Vamos vender aquele campo da encosta. Não podemos ter terra enquanto nossos irmãos dormem no chão. Deus nos deu o suficiente, agora é hora de repartir. Sua esposa, com lágrimas nos olhos, assentiu: Se for para cuidar da família de Cristo, vendamos com alegria. Teremos o necessário, o Senhor proverá. Foram à cidade, negociaram a terra e, com o valor obtido, dirigiram-se até o lugar onde os apóstolos se reuniam. Ao chegar, Barnabé se aproximou de Pedro, Tiago e os outros e, sem grandes palavras, ajoelhou-se e colocou a bolsa de moedas douradas aos seus pés. Pedro olhou-o nos olhos, enlevado, e disse: Que Deus multiplique essa semeadura no coração de seu povo. Que teu exemplo inspire muitos. A generosidade de Barnabé ecoou entre os cristãos. Outros foram movidos a fazer o mesmo. Um senhor idoso doou suas ferramentas. Uma viúva ofertou suas reservas de azeite. Jovens começaram a repartir seus pães. Não era apenas sobre dar bens, mas sobre viver como uma só família, unidos por Cristo. E havia grande alegria entre eles. Não muito tempo depois, Barnabé seria aquele que acolheria Saulo quando ninguém mais acreditava em sua conversão. Seria também aquele enviado para encorajar os irmãos de Antioquia com seu espírito cheio de fé. Aquele simples ato de generosidade não foi um ponto final. Foi o início de uma vida marcada por consolo e encorajamento, onde o amor se manifestava em atitudes reais. Hoje, a história de Barnabé continua a falar silenciosa, mas poderosamente em tempos de crise, quando tudo parece pouco, a fé se manifesta quando abrimos mãos do que é nosso para que ninguém tenha falta. Como Barnabé, podemos ser consolo quando escolhemos a generosidade. Um coração confiado em Deus não teme dividir o pão, porque quem dá pela fé jamais ficará vazio.